Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos nesse sábado, onde vamos tratar de um outro assunto sempre relevante, que é de interesse de todos nós, né? Hoje estamos com a bancada completa. Eu vou pedir que todos façam as suas saudações, seu bom dia, e você vai nos acompanhando aí pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube, tá bom? Nas redes da caridade, ou então também pelo Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, tá bom? Você pode achar nessas mídias sociais. E quando você estiver nos assistindo, dê um like, dê um joinha, né? Compartilhe, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita e assim a gente ter passar essas informações que são preciosíssimas para cada um de nós, que somos seres imortais, né? Então hoje nós vamos falar sobre o tema Evangelho. Vamos abrir de uma forma aleatória, mas eu gostaria aqui que os nossos amigos de bancada fizessem as suas saudações. Eu vou começar pela extrema, ao meu outro lado aqui, o professor D'Alessandro, depois o Wilson, fica à vontade, e o doutor Nilson em seguida, tá bom? Vamos então, lá, bom dia, Caetano, bom dia, Wilson, bom dia, José Nilson, bom dia, Lindmar e o Max, que está na equipe técnica em ordem alfabética. Quem é você que abre sempre as portas do vosso coração, emitindo bons pensamentos para todos nós nas manhãs de sábado. Muita gratidão. Olá, amigos, bom dia, mais uma vez o nosso muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês na nossa manhã de sábado. Fiquem conosco. Meus cumprimentos, e como a lição é sobre o Evangelho, que a paz de Jesus esteja com você, com sua família, com seus amigos, encarnados e desencarnados. Muito bem. Eu estou reparando no monitor, nós estamos um pouco mais embaixo, é isso? Não, é a nova câmera, de certo, né? Eu estou me sentindo jogador de futebol, né? Que tem aqueles drones que vai filmando a gente do alto, né? Então, não sou jogador de futebol, mas estou me sentindo um pouco, né, visto do alto. Assim. Eu estou me sentindo, acho que o pessoal está lá no céu e a gente está no umbral aqui. Parece que estão visualizando a gente. Tem nada a ver, não, né? Mas né, não dá uma impressão que a gente está... Não, você a inovação da Vocês até estão bem alto. Agora, baixo estou eu aqui e o D'Alessandro, porque o canto aqui é mais baixo e nós estamos baixos, então. Nós somos baixos, mas não somos tão baixinhos assim. Mas porque às vezes parece que eu engordei, mas não engordei não, né? Bom, gente, vamos então iniciar o nosso programa. Eu vou pedir para o doutor Nilson abrir de uma forma aleatória para a gente ler um trecho do Evangelho e vamos todo mundo ler, participar e dar a sua opinião. Você deixa aí escrito a sua opinião, tá bom? É um livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos abrir um trecho. O que deu aí? Caiu Obreiros do Senhor, a lição do Espírito da Verdade. É o capítulo que é 6. Esse capítulo. Não. É o capítulo 19. A fé que transporta a montanha. Caiu Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade. Eu acho que é bom sempre ler todo, porque o Espírito da Verdade é muito sábio. Manda o nosso... William Bonner lá da esquerda. Lê, ó. Aí, vamos lá. Então você acompanha com a gente aí em casa. Qual é o capítulo, D'Alessandro? Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. A mensagem 5, Obreiros do Senhor. Vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção e a gente... Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. O Espírito da Verdade assinou Paris, 1862. Agora vem a mensagem. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a estes o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará a eles e serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que
que pedis graça se não tivesses piedade de vossos irmãos? Se vos recusaste a lhes estender as mãos? E se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque a esses que não recuam diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Legal, vamos definir, só para às vezes a pessoa não... Primeiro começando abordando os nossos web telespectador, que o Espírito de Verdade é o Mestre por excelência Jesus, conforme está no livro dos médiuns. O senhor Allan Kardec coloca lá uma mensagem e depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca de novo a observação do Espírito de Verdade, né, que é Jesus, e aí mais tarde, por exemplo, um dos ministros é Hahnemann, numa das revistas Espírita Alerta, e através das mãos mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, o benfeitor Alexandre e Missionários da Luz também confirma. Então há várias evidências mostrando, né, aquela confirmação de Jesus pelo apóstolo João, que viria um outro consolador, porque o primeiro que consola é ele, o Espírito de Verdade, porque muita gente, às vezes, no movimento espírita ainda acredita que o Espírito de Verdade é um conjunto de espíritos, mas não. O Espírito de Verdade é o Mestre por excelência, Jesus. Então, né, a gente tem que... Eu ia pedir exatamente essa explicação, porque as pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento do Espiritismo, às vezes, quem é o Espírito de Verdade, né? Vamos começar, doutor Nilson? As coisas de Jesus é preciso sempre fazer grandes reflexões. Então, imagine que Jesus governa a Terra desde o início da formação da Terra. A Terra foi espírito primitivo, Jesus governava. E Jesus conseguiu fazer os moradores daqui ir para ser agora um planeta de prova e expiação. E esse mesmo comandante, politicamente governando a Terra, ele vai fazer com que a Terra deixe de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta de regeneração. Significa grandes progressos dos espíritos. Não quer dizer que o planeta de regeneração é espírito puros, não. Mas já é um avanço, porque num planeta de regeneração nós não vamos encontrar a favela, criança morrendo de fome, escolas para todas as crianças, hospitais para as pessoas. Já vai reinar uma atmosfera de mais fraternidade. Mas o próprio mestre vai comandar de novo esse planeta de transformação, de regeneração, para ir na direção da evolução. Então, é o mestre que está dizendo, chegou agora o momento das provas. E aquela lição que ele diz lá atrás no Evangelho, eu estava com fome, toda vez que fizeste a um desses pequeninos é a mim. E o cara, mas quando é que nós... Estava com fome, estava com sede, estava... E normalmente os espíritos que seguem o ensinamento dessa matriz principal que é o Cristo, ela vai na direção da fraternidade. E o Espiritismo, ele vem contribuir com essa mudança, porque o Espiritismo, ele veio não para se impor com uma coisa, mas ele veio para ajudar as religiões melhor se agirem, veio para ajudar as filosofias a agir, veio para ajudar o mundo político a compreender, os intelectuais usar sua intelectualidade da melhor maneira possível, os ricos, quem tem essa prova da riqueza, usar bem a riqueza, quem tem a inteligência, usar a sua inteligência no sentido mais nobre possível. Então ele vem para fazer uma revolução, mas a revolução que o Espiritismo faz é a revolução ensinada pelo Cristo, porque na realidade o revolucionário é o Cristo. Nós estamos seguindo a revolução. Só que a revolução do Cristo não é a revolução da metralhadora. A arma é o amor.
É essa a revolução. A arma principal desse amor é os braços indo na direção da caridade, da fraternidade. É uma caminhada nova. E agora chegou até a música daquele Vandré, que o povo usa tudo, ele diz, quem sabe faz a hora. Então agora os espíritas, quem sabe faz a hora. Agora é a hora de você tentar o mínimo, o máximo que você puder de ser um trabalhador do Cristo. Não é fácil, mas chegou a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Vai. Fala, Wilson, o que você liga? Nessa primeira frase aqui desse texto, chegasses no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Tanto se fala na transformação do planeta Terra, do mundo de provas e expiações, para a regeneração. E essa transformação ela se dá gradativamente através da mudança de postura de todos nós que estamos aqui encarnados e dos desencarnados. Quando a gente procura fazer o melhor, quando a gente procura vencer os nossos vícios, quando a gente procura ajudar o nosso próximo, fazer esforços para que a gente deixe para trás hábitos que a gente já traz enraizados dentro de nós por muitas encarnações. Todos nós criados somos simples e ignorantes, e nós trazemos dentro de nós essas sementes das virtudes divinas adormecidas. E no decorrer da nossa existência, passando por todos os reinos mineral, vegetal, animal, no qual hoje nós estamos inseridos na condição de homem, nós vamos alicerçando conhecimentos, experiências, e através disso a gente vai adubando o nosso solo, tornando mais fértil para que em determinado momento essas sementes das virtudes possam eclodir e possam se manifestar como espíritos imortais no caminho do bem. No princípio a gente é mais instinto, né? A gente tem mais atitudes egóicas, eu quero cuidar do que é meu, quero cuidar do que vai fazer bem para os meus, então eu não ligo para o meu próximo se ele está sofrendo, se ele está passando por uma dor. Aos poucos a gente, quando olha para uma pessoa que está passando por uma privação, por uma provação, a gente começa a sentir um sentimento de caridade, um sentimento, vou até chamar assim, a gente às vezes é movido mais pela pena. Você olha para aquela pessoa, sente a pena. E agora a gente chegando aí nessa época de Natal, de festas, as pessoas costumam ficar mais caridosas. Então a gente vê um aumento de pessoas auxiliando, um aumento de pessoas fazendo atividades na rua, mas isso a gente não pode se manter só dentro de nós no momento de festa, no momento de Natal. Isso é algo que tem que ser constante dentro do nosso coração e do nosso movimento de vida, porque é através dessa transformação que o nosso planeta vai conseguir chegar a um mundo de regeneração. É falado para nós em diversas obras que o mundo de regeneração não existe tristezas, não existe dor, né? As pessoas são fraternas. Então a gente precisa começar a exercitar esse papel. Precisamos ser fraternos, precisamos ser amigos e não olhar só para aquilo que me faz bem. E lembrando a colocação do Espírito André Luiz, né? Que o bem só é bom quando é bom para todos, porque quando o bem só é bom para mim, então é mal. Então a gente não pode exercitar esse bem só para mim. A gente tem que pegar esse bem e trazer ele de uma forma fraterna. Então, ele anuncia aí, pelo jeito que nós estamos vendo, que nós estamos entrando nessa fase, ou estamos nessa fase, né? Isso está sendo cumprido e se cumprirá, porque nós entendemos que o Espírito de Verdade, que é Jesus, está falando a verdade, não é isso? Para entender as pessoas que essas profecias, o que foi dito no passado, não foram coisas à toa, fortuita, ao acaso, não. Existe toda uma programação, de acordo com como anda a humanidade, vai um pouco mais rápido, vai um pouco mais devagar os avanços, não só tecnológicos, científicos, mas também nos aspectos morais. E hoje, D'Alessandro, a gente está vendo aí no mundo coisas assim, meio umas aberrações, crueldade, coisas assim, sem muito nexo, né? As pessoas fugindo daquelas responsabilidades, o excesso do poder. Como que a gente pode, com a doutrina espírita, mostrar para as pessoas que às vezes se encontram em desespero, entre aspas, perderam as esperanças nesse mundo, ou no nosso Brasil, o que o Espírito de Verdade pode nos oferecer aí de informação ou de alento para os nossos corações, né? Nós estamos no capítulo 20, se voltar, porque Kardec
É um homem professor, né? Então não é à toa que ele colocou o capítulo 6º antes do 19, onde o 6º é o Cristo Consolador. Então na passagem de Jesus, registrado por Mateus, está lá: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos. Então a fala não é para esse que faz a maldade, é para aquele que já está arrependido. Então, se nós seguirmos as orientações do Mestre Jesus, já começa dentro de nós esse processo do alívio, de nós desenvolvermos as virtudes. E o outro, né, que sabemos que vai chegar o tempo para o outro também. Mas como o Wilson fez a observação, olha, aquilo que estava lá atrás, registrado por João 14, por isso que ele faz aí o alerta, ó, passaram quase 18 séculos, está sendo cumprido agora. Ó. É o momento, o convite final para a humanidade, seguir os passos luminosos, que são as leis divinas, a consciência, porque ficarão só aqui no mundo de regeneração, como falou o Sr. José Nilson, os que colocarem em prática os ensinamentos de Jesus. Aqueles que foram assim recalcitrantes, né, serão convidados a se retirar para se aprimorar em outros apriscos. Vamos. Como é que eu poderia traduzir cientificamente? As pessoas vão ser convidadas a se retirar. Como é que é? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, será que é uma questão de preferência, de maldade? Você poderia falar como funciona às vezes magneticamente a atração de um planeta onde nós teremos vibrações mais baixas aqui da população, né, que não está conseguindo uma frequência mais alta? É lógico que deve sofrer uma atração de um planeta que ainda está numa frequência mais baixa. É mais ou menos isso? Quando a gente pode usar termos mais científicos ou mais técnicos? Então, nas obras de André Luiz, assim, a meu ver, a observação que está nos acompanhando, eles se aproximam de nós e dá passe os benfeitores. E aí aquele espírito recalcitrante dorme. Então, assim, é algo mais complexo, que quem está aqui trabalha no lado mediúnico pode fazer depoimento. Espíritos que são trazidos à casa espírita, ele não quer se modificar, o facilitador conversa com ele, né? E ele continua recalcitrante, e ele é convidado pelos mais experientes a ir para outros mundos. Ou seja, como eles fazem isso, com certeza eles devem dar algum passe na pessoa que ainda está muito empolgada com os sentimentos egóicos, e eles deslocam a pessoa para outros mundos. Então há vários depoimentos, né, de espíritos que já estão sendo exilados, né, o alerta, porque ele não quer voltar à Terra para reencarnar, estão dando a chance, e ele ali está recalcitrante. Então, para quem está acompanhando, então pode ir por esse lado. Eles se aproximam, os benfeitores já de nós mesmo no nosso dia a dia. Às vezes a gente não chega em casa, quer estar se preparando para algo e cai num sono, e ao voltar do sono fica revigorado. Às vezes é o nosso anjo de guarda que se aproximou de nós para repor energia, porque sabe que a gente vai desenvolver uma tarefa que é necessário, aquele magnetismo nosso mais, vamos dizer, materializado para eles. Né? Então podemos ir por esse caminho. Preocupação, né, da espiritualidade com a gente? Constante. Né? Porque às vezes a pessoa pode falar, eu estou desanimado, eu estou perdendo a esperança. Porque a coragem, ela nesse momento ela se faz necessária, né? E não se entregar na covardia, se igualando aos outros, né? Porque aí entra um aspecto moral. Então, como é que a gente pode, doutor Nilson, para as pessoas que estão nos vendo? Às vezes eu converso com muitas pessoas e elas se sentem meio desanimadas. Ninguém vai fazer nada. A gente sempre espera que os outros façam alguma coisa. E como é que funciona? Porque se o planeta vai mudar, o espírito, o espírito, o corpo e o perispírito. O perispírito tem peso, tem densidade. O que acontece é o seguinte, a proporção que você vai fazendo um autoburilamento de você mesmo, você vai diminuindo o seu peso e a sua densidade. Vai ficar diferente. Os espíritos que estão nesse processo de evolução, vai tendo um perispírito mais sutil, vai ficar com um peso menor. Aquele de peso maior, ele não vai ter condição de viver. Por exemplo, aqui na Terra, tem espíritos que não têm condição de habitar a Terra, porque ele tem uma densidade que a Terra não comporta. Por isso que diz, o perispírito vai variando de planeta para planeta. Então, aqueles que não tiver uma densidade capaz de fazer isso, ele vai ser mandado embora.
O Hernani, ele tem um trabalho medindo a densidade do perispírito. O Hernani Guimarães, esse grande cientista nosso, medindo. Então, os espíritos que vão ficar na Terra são espíritos que terão uma densidade compatível com essa mudança do planeta. Por isso que Jesus diz lá no seu banquete que todos são convidados, quando ele entra lá, mas como é que você está aqui se você não está vestido convenientemente? Ou seja, seu perispírito não está em condição. Você tentou enganar, mas não vai conseguir enganar. Ele diz, manda sair, onde vai ter choro e ranger de dente. Vai ter, porque ele vai para um lugar da densidade dele, vai ter choro e ranger. E aí, principalmente, que ele está querendo enganar ainda. Então, até da mudança, vai ter aqueles que vão querer enganar, mas não vai conseguir enganar para o mundo espiritual. Então, essa densidade vai mudando, porque a proporção que nós vamos fazendo, vamos seguindo Cristo, o que é que vai acontecendo? Nós vamos tecendo o nosso perispírito. Nós somos alfaiate de nós mesmos, lapidador de nós mesmos, vamos lapidando. E essa lapidação vai fazer com que fique diferente. Então, num planeta superior, um planeta puro, os espíritos já têm uma densidade própria de quem é espírito puro. Ele pode não ter esse perispírito grosseiro, mas ele tem o corpo mental e já está dessa densidade. Então, isto daí é um trabalho que cada um vai fazendo, porque ninguém vai poder lapidar o teu perispírito por você. Só você pode fazer isso. Só a pessoa? Eu, é pessoal. Ninguém vai poder. Não adianta uma mãe dizer para a filha, você tem que amar. Não, é a filha que tem que amar. A mãe pode até dizer, ó, minha filha, se você amar é melhor para você. Mas é ela que vai ter que decidir e querer amar. Ninguém vai poder fazer isso. A caridade é individual. É individual. Agora, quanto mais individual for, ela vai ficando mais coletiva. Então atinge o planeta inteiro. Por isso que de espíritos puros não tem misérias. Não existe misérias. Então, por isso, por exemplo, a Terra só em melhorar de planeta para regeneração, vai desaparecer pelo menos guerra, vai desaparecer essas favelas. Não vai ter ambiente decente para o sujeito. Mais saudável, né? Vai ter mais saudável. Então, na realidade, a prevalência da natureza espiritual vai sobrepondo a prevalência da natureza animal. Que é o que Jesus queria. Ele dizia que quer implantar o reino de Deus na Terra. Mas o reino de Deus ele implanta através do coração do próprio homem. Que está dentro do homem. Dentro do homem. Isso é uma coisa doida, não é? No livro Sublime Peregrino, de Hercílio Mais, Miramês, ele descreve na chegada, quando a preparação de Jesus, ali naquela região, que o ambiente do local, já antevindo o nascimento dele, era um ambiente mais claro, mais tranquilo, onde pássaros se harmonizavam mais com a natureza, onde a natureza tinha um contato de mais brandura com os homens. Então, só a simples vibração de um ser dessa hierarquia com alto amor encarnando na Terra já foi ali suficiente para a transformação daquele ambiente. E aí vai corroborar com o que ele fala aqui: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. E uma importante aqui, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Porque o que a gente vê muito hoje? Pessoas abdicando de determinados trabalhos por melindres. Às vezes a gente vai conversar com alguém sobre determinado assunto, sobre determinada forma de melhor desenvolver, e a pessoa fica chateada. Hoje a gente vê muita briga, muita intriga, às vezes por causa de política, por causa de religião, por causa de opção sexual, e as pessoas acabam brigando dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua empresa, dentro da sua instituição religiosa. Então é importante que nós tenhamos divergências de opinião, mas é importante a gente entender que essas divergências de opinião não precisa causar segregação. Importante que nessas divergências de opinião a gente possa discutir pontos de vista diferentes e com isso alargar o nosso conhecimento, talvez aumentar a nossa visão e até transformar a nossa forma de ver as coisas, porque é isso que é a importância da encarnação. Quando os espíritos falam para Kardec que o objetivo da encarnação é evolução e aprendizado, e esse aprendizado ele se dá através do contato com outros espíritos encarnados e desencarnados que a gente tem aqui no plano, através de vivências, experiências. E a nossa família é a principal escola. Não é à toa que dentro da nossa família a gente tem ali às vezes
relacionamentos difíceis, situações que a gente às vezes precisa se esforçar para passar por cima, mas é isso que é o objetivo. Lembremos que esses laços consanguíneos, eles são formados com os espíritos que a gente tem mais necessidade de se afinizar. Então ele fala, se a gente conseguir passar por cima do nosso milindre, se a gente conseguir passar por cima do orgulho e conseguir fazer essa obra do Senhor, que é o que? A nossa reforma íntima, porque através dessa reforma íntima nós vamos auxiliar nessa mudança. Então ele fala, aí você vai ser recompensado ao cêntuplo. É como se você estivesse devendo para Deus R$100. E aí ele fala assim, olha, se você fizer tudo direitinho, você vai me pagar e a dívida vai ficar quitada. Não é bom isso? Vai ser excelente. Então vamos se esforçar para a gente pagar porque os outros 99 ele vai deixar para lá, ele vai amortizar para nós. E na história do cristianismo, o Sr. José Neuso pode explicar, o livro Paulo Estevão mostra isso, né? O apóstolo Paulo chega com uma visão de levar a mensagem do Cristo para o resto da humanidade. O Tiago ainda preso à questão da circuncisão, então poderia já ter o primeiro, vamos dizer, discórdia. Pedro é que vem e fala que ambos estão certos. Né, o Tiago ainda com aquela visão de respeitar o judaísmo, né, e Paulo também. Então você vê, se nós como trabalhadores cristãos, seja dentro de uma igreja ou de um centro espírita, levasse mais a sério isso, evitaria de tanto, como falou o Wilson, a pessoa abandonar um trabalho que é do Cristo e para o crescimento dela como espírito imortal, ela abandona, volta para o mundo espiritual, e o anjo de guarda, mas já voltaste? Te preparei lá o ambiente, foi eu que conduzi, né? Porque uma pessoa para chegar numa casa espírita, eu fico imaginando o trabalho de todos os anjos de guarda, não só da pessoa, mas da equipe para trazer. Não é à toa que ela chegou ali, naquelas circunstâncias, né? E às vezes a gente não dá devida atenção para essas belíssimas informações que temos. O Dr. Bezerra tem uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: a união, ela é imediata, ela é agora. A unificação é lenta e progressiva, e o trabalho é incessante. Olha só que interessante. Nós vamos ter que trabalhar muito, mas primeiro precisa unir o coração. Trabalhar muito para um dia unificar os nossos pensamentos. Todo mundo pensar do mesmo jeito. Porque às vezes a gente ouve muito essa reclamação: mas eu acho que isso não está certo, eu também concordo com você. Só que nós estamos aqui por conta da maioria, eu não estou aqui por minha conta, eu estou por conta da maioria. Então tem muitas coisas que a gente tem que relevar por conta da maioria. E Jesus só veio nesse planeta por conta da maioria. Ele não veio por ele, mas é por conta da maioria. A maioria é necessitada, então vamos lá. Ele veio para os doentes, que é a maioria, não é isso? Então, às vezes as pessoas, nós perdemos esse significado da responsabilidade que nós temos diante de um trabalho. Você pode até não concordar, mas vai lá e faz o teu trabalho, porque é o teu trabalho, é para a sua regeneração, é para a sua recuperação. E às vezes a gente não entende, né, doutor Wilson, a questão das pessoas não se conformarem. Esse trabalho, eu não concordo dessa forma. Tudo bem, é um direito que tem, vamos trabalhar para um dia unificar isso aí, né? É que a unificação, nós normalmente queremos da nossa maneira de pensar. E a unificação é em cima do pensamento do Cristo. O Cristo unifica através da prática do amor, com as suas mais variedades formas. Esse ama fazendo um trabalho social com carinho, com desprendimento. Este outro ama fazendo uma literatura belíssima que vai ajudar a humanidade. Às vezes um poeta tipo Tagore, que chama Tagore, ele leva uma poesia belíssima desse jeito. Às vezes o outro ama através da música. Você pega um bar, a música dele, se imagina Jesus, a alegria dos homens, olha que música fantástica, ele está levando isso. Outro leva através da pesquisa da ciência, que ele está fazendo com desprendimento. Outro pode levar na religiosidade. Cada um vai levar do seu jeito, mas essa unificação tem que ser no Cristo. Não é em cima do que eu peço, em cima do que o Cristo pensa. Agora, em cima do que Cristo pensa, ele pode vir por vários caminhos, porque o Cristo está coordenando a mudança do planeta em todos os setores. Quando Jesus diz lá no livro do Kardec, que
que o Espírito diz a Kardec, olha, cada 15 minutos por mês, enquanto você está fazendo o seu trabalho, o Espírito da Verdade, você vai ficar junto do Espírito da Verdade. 15 minutos por mês, mais do que suficiente no momento que o Kardec está fazendo o trabalho. Por que 15 minutos por mês? Porque o Cristo é muito ocupado. Ele tem 15 minutos por mês para os caras da arte, o cara da pintura, 15 minutos por mês para o cara da ciência, para o camarada do esporte, o camarada da política, para o camarada das religiões. Ele está coordenando todas essas mudanças ao mesmo tempo. Agora, essas mudanças, por exemplo, o artista que vai na direção da música celestial, esse camarada está indo na pista certa. Tem outros que estão fazendo música só para ganhar dinheiro, de péssima qualidade, não está fazendo música. Não é perdido porque está começando o trabalho dele, mas não é isso que ele está pensando. A mesma coisa, o escritor está escrevendo, está tudo bem, você já está treinando isso, mas às vezes você está escrevendo coisa que até prejudica as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender até chegar um dia que vai escrever coisas para ajudar a evolução da própria humanidade e com beleza. Ele tem que fazer isso. Esse trabalho é devagar. Às vezes um político que está interesseiro para ganhar dinheiro, para ficar rico, que ainda no momento é a grande maioria, mas ele não é perdido, porque a dor e o sofrimento também vai acordar ele para um dia ser aquele político fantástico, que pensa no bem da humanidade. É assim que nós estamos crescendo e evoluindo. E Jesus está debaixo desse comando geral. Ele não está no comando só da religiosidade, ele está no comando de todas as áreas da humanidade. Isso é. O senhor falou 15 minutos, eu acho que 15 minutos na política. 15 minutos por mês. Na política, sabe? Porque está dando trabalho danado. Um minuto com Cristo, pode você ficar certo. Um minuto com Cristo, você está adiantada de 100 anos, querendo ou não querendo, só um minuto. Porque está difícil. Mas voltando aqui, porque nós falamos assim, vamos abrir de uma forma aleatória, né, para o nosso web espectador. Então nós acreditamos que nós podemos de alguma forma ser intuído para ler esse trecho, esse texto nesse dia de hoje, não é isso? Tem todo um preparo aí e às vezes um interesse em eles estarem nos ajudando, não é isso? Dezembro, mês que comemora o aniversário de Jesus, então de nascimento, então cai um texto do Espírito da Verdade. Olha, tem tudo a ver, sim, claro que tem. Não, e tem esse momento que ele está falando de transição, que as pessoas estão, o mundo todo está percebendo que estão acontecendo coisas que assim, que a gente fala, será que vai piorar mais? Será que isso vai passar? Será que vai vir alguém para fazer alguma coisa, né? E ele está aqui dando a resposta para a gente, né? É como se falasse assim, olha, abre lá na página tal, que vai ter uma resposta para as suas dúvidas, as suas angústias, né? Os Espíritos dizem assim, eu não vou passar para ele, senão eu não quero ficar falando muito, que teve 3 momentos muito importantes aqui na Terra. Qual? Quando começou a Terra, que Jesus estava lá debaixo do côndor, foi ele designado para dirigir, isso foi um momento muito importante. O nascimento de Jesus, aqui o encarne de Jesus, outro momento importante, que agora ele vem, e ele diz que o outro momento importante é esse agora de transição. De novo Jesus, na Terra tem esses 3 momentos, provavelmente vai ter outro momento, talvez, quando daqui a milênios ele for deixar de ser um planeta de transição para ser um planeta melhor, talvez seja o outro momento lá de novo de Jesus. Esse momento é um momento especial ligado com Jesus. Legal. Tá gostando? Dá o seu like aí, dá o seu joinha, compartilhe ou então você nos siga aí nas redes da caridade, no YouTube, Facebook e Instagram. Deixe a sua mensagem. Fala, Wilson, ia falar? A gente lembrando o tema desse item, né? Os obreiros do Senhor, ou seja, os trabalhadores do Senhor, né? Nos chamando à reflexão. E é a pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? Quando a gente for tomar determinada atitude, determinada resolução. Se eu estou na dúvida, o que Jesus faria nessa posição? Será que ele ficaria colérico? Será que ele não ajudaria? Será que ele iria chutar o cachorro? Será que ele não ia cumprimentar a pessoa do elevador? Então
Então, qual seria a postura dele? E interessante que em determinado momento do texto aqui ele fala assim, ó, por que pedis graça se não tivesse piedade de vossos irmãos? Se vos recusasse a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer. E aí eu vou lembrar aqui dos animais. Muitas vezes as pessoas abandonam, maltratam, não alimentam, fazem atrocidades, alimentam-se. E a gente tem que ver que quando Maria João de Deus traz para a gente no Cartas de uma Morta, lá no livro, fala para nós sobre como é indagada, como é a alimentação no planeta mais evoluído do nosso sistema, que é Júpiter. E lá ela fala que a alimentação é estritamente vegetal, que lá todos os animais são nossos irmãos, né? Que eles não servem de alimentação. Corroborando com isso, no livro Consolador, Emmanuel traz para nós que a alimentação das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências que só no futuro a gente vai ter uma compreensão. No livro Missionários da Luz, André Luiz, estupefado na visita a um abatedouro junto com seu mentor, fica até atordoado ao ver aqueles espíritos ali se aproximando dos boizinhos na condição de abatedouro como verdadeiros vampiros espirituais. Então a gente acha que às vezes só a alimentação através da carne é que a gente vai ficar forte. E para fechar, no livro Saúde do Espírito Miramês, ele fala para nós que todos os vegetais, legumes e frutas trazem um energismo muito especial que o homem ainda desconhece, que o homem ainda não entende que aquilo ali seria suficiente para manter o seu corpo físico da melhor maneira possível, e que não é necessário que nós tratemos os nossos irmãos menores, irmãos de evolução, como alimento. Então a gente tem diversas citações dentro da doutrina nos orientando e nos dando um puxão de orelha para a nossa transformação de comportamento referente aos nossos irmãos menores. Deixa eu só puxar um gancho aqui, já vou passar para o senhor. Não precisa. Não, vou passar porque nós temos um web espectador. Cortou o Zé Nilson, cortou o Antônio Nilson. Mas e o nosso aí, o nosso... Não, porque... Nosso filho ele é cupista do Alberto Albert Einstein. O Wilson estava falando dessas recomendações, e uma vez eu estava conversando com o Zé Nilson, ele falou de comer as frutas, a verdura, são coisas vivas, né? Só um minutinho, aí a gente passa para o Albert Einstein. A energia vital está muito forte, principalmente logo que é retirada. Ela tem muita, além das vitaminas todas, ela tem energia vital muito forte. Então, na realidade, a alimentação das frutas, o Chico conta um caso que ele chega, está uma bandeja cheia de bananas, e a pessoa disse que vê espíritos ali sugando. Ele disse assim: elas estão tirando a energia vital, vai ficar as vitaminas, mas a energia vital elas retiraram. É interessante, né? Está num livro lindo os casos de Chico Xavier, porque o título é esse, Cacho de Bananas, mas a mensagem de Emmanuel para todos nós é a importância do Evangelho no lar. Porque justamente esse casal de idosos convidou o Chico porque queria aprender o que é o Evangelho no lar. E depois Chico, então, Emmanuel, quer dizer, esclarece através de Chico, não vai fazer mal a banana para eles, mas não terá a energia necessária. Mas complementa o benfeitor Emmanuel, estão certos nossos irmãos evangélicos que fazem uma oração todos os dias antes das refeições. Ou seja, uma pessoa que ora todos os dias está protegendo a sua casa, está em sintonia com o seu anjo de guarda e com a espiritualidade. Olha só um ensinamento bonito sobre o Evangelho do Lar, que às vezes a gente, assim, quem está encarnado e tem a informação, um dia desse eu começo o Evangelho no Lar. Não, a vida está te convidando, pode começar agora, essa informação é importantíssima, né? Olha a nutrição, eu queria apontar, o professor José Nilson falou da ciência, o texto é de 1862, existia nutrição na Terra? Essa matéria, nutrição, é do nosso século XX para século XXI, ou seja, como que eles poderiam entrar em detalhes essa questão que o Wilson falou dos bichinhos, das plantas, se não tinha nem ciência se debruçando para fazer essa análise? Mas está falando, o convite é para toda a humanidade. Então uma coisa é eu ser carnívoro lá atrás, um bisavô querido, um avô, tinha que plantar e matar lá o porquinho, a outra é agora, com tanta informação a nosso favor de ver o bichinho e não interromper o seu ciclo, ele colaborando com as plantas e com todo o planeta Terra. Então, coisas diferentes. Nós podemos até fazer um programa sobre esse tema, né? Nessa época
Não existia, por exemplo, no Brasil, acho que no mundo todo não existia ainda, não tinha escolas de veterinária nem escola de agronomia. Como é que esse assunto podia ser discutido? Que está chamando a atenção, isso é verdade. Nem existia, né? No Brasil não existia escola de agronomia nem de veterinária. E quando começa a ventilar muito esse assunto, é que está na hora de tomar posicionamento ou jeito em relação a isso. Então, eu acho que fica aí um adendo aí para a gente poder fazer um programa. Eu estou lembrando agora, eu li um livro, o Washington Oliveira, um amigo nosso, escritor, Washington Fernandes, ele escreveu um livro com 15 anos sobre nutrição. 15 anos. Ele é naturalista desde que nasceu. Ele falou, desde que eu me conheço por gente, quem tem aquela distrofia amiotrófica bilateral, já era para ter morrido, ainda não desencarnou, e ele tem uma alimentação natural. Ele come muito grão, sementes, ele tem toda uma alimentação natural. Ele não sabe o que é açúcar, não sabe o que é sal, não sabe. Ele não sabe o que é isso. Ele falou, café, não sei o que é isso. Então ele sempre teve uma alimentação muito regrada. E os médicos dizem que ele só não morreu por conta da alimentação dele. E quando ele tinha 15 anos, ele escreveu um livro dessa grossura sobre nutrição. Valores calóricos, proteicos, lipídicos, tudo um livro. E não é espírita esse livro, não. Um dia eu encontrei na livraria, tirei uma foto e mandei para ele. Então, assim, só para a gente entender a importância da nossa alimentação. Nós estamos falando da alimentação física, mas também nós falamos da alimentação psíquica, né? A bondade, a caridade, a generosidade, que está alimentando a nossa alma. Pessoal, eu vou fazer uma propaganda da caneca e vamos encerrar, porque estamos em cima da hora, tá bom? Então a caneca aí, vocês estão vendo aí que está tendo uma propaganda pelo telefone 991387432. Você adquire a sua caneca, vai lá, deixa escrito e a gente entrega na sua casa. Agora nós estamos próximos aí de festas, tudo. Compre uma caneca, dê de presente, acaba ajudando o programa e o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Nós agradecemos muito. Eu vou pedir que cada um aqui dê sua contribuição final para a gente encerrar mais um programa nas redes da caridade. Eu vou começar com o nosso professor D'Alessandro. Então agradeço os companheiros de bancada, o Wilson, o Caetano, o Sr. José Nilson, a produção, Lindmar e Max, em ordem alfabética. É você que abriu as suas portas, está sempre sugerindo e emitindo bons pensamentos. Que possamos, nesse convite fraterno de Jesus, ouvir as vozes suaves dele em nossas consciências e seguir os passos luminosos de Jesus, sendo fielmente obreiros do Senhor. Muito bem. Wilson. Paulo deixou uma citação para nós, falando, né, que o bem que ele queria, ele ainda não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele ainda perpetuava dentro dele. Isso somos nós, a gente vai trazendo vícios aí dentro de nós, então ele alertando para nós, para que a gente faça cada vez mais esforços para dentro do bem, para que a gente possa ser um obreiro do Senhor da melhor maneira possível, pois ele conta conosco, a gente sendo os braços, as pernas, a sua boca, a sua voz, né, para que a gente possa multiplicar as informações do Evangelho. Até logo. Legal. Doutor Nilson. Cumprimentar todas as pessoas e dizer que, como a lição de Jesus diz, busca o reino de Deus, que as demais coisas serão dadas como acréscimo. O reino de Deus é o reino que Jesus ensinou. É o amor, o bem, a caridade, a bondade, a fraternidade, a paz, perdoar mais oração, mais fé em Deus, é o reino de Deus. Se você, quando tiver ciúmes, inveja, raiva, mágoa, ódio, vontade de vingança, não é o reino de Deus. Então se policie mais, não para se condenar, se policie mais e procure ir na direção do reino de Deus. Então tá bom. Só isso, podemos encerrar? Então, pessoal, nós agradecemos muito vocês que participam conosco, que estão aí todos os sábados. Nossa gratidão. E o nosso desejo é que você permaneça conosco, divulgue, né? Não pelo programa, mas sim pelo conteúdo, pela informação que o programa passa, que são informações preciosíssimas, né? Vai conhecer o Espírito de Verdade, você vai encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você encontra ele também no Novo Testamento, então você vai ter informações muito interessantes sobre o nosso Senhor Jesus, que é, segundo a definição
do grande historiador francês Ernest Renan, um ser extraordinário, está fora da nossa compreensão ainda, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente